Após salvar uma menininha de um incêndio, Eduardo foi levado para o hospital. Lá, ele ouviu algumas coisas que o deixou com dúvidas em relação à origem do incêndio. Quando resolveu investigar, descobriu algo assustador. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eduardo terminou seu dia de trabalho e saiu da oficina mecânica onde trabalhava. Seus músculos reclamavam das horas curvadas sobre o capô e os motores, mas ele se sentia vibrante como sempre. Era um homem de estatura mediana, com músculos fortes devido ao trabalho físico diário. Seus cabelos escuros eram cortados bem curtos para evitar desconforto sob o calor do sol. Enquanto caminhava pelo seu bairro modesto, Eduardo foi surpreendido pelo cheiro de fumaça. "Fogo!" gritou uma voz à frente. Instintivamente, ele correu em direção ao perigo. A cena que se desenrolava era de pura calamidade. Uma pequena casa, uma das muitas empilhadas ao acaso na rua estreita, estava envolta em chamas vorazes. O fogo atingia as paredes externas com ferocidade, e as janelas explodiam sob o calor intenso, espalhando pedaços de vidro por toda parte. Um grupo de bombeiros lutava contra o fogo, mas a água parecia inútil diante da fúria das chamas. Entre os rostos dos espectadores, o terror era evidente. "Tem uma criança lá dentro", gritou uma mulher chorando, agarrando o braço de um bombeiro. "Por favor", implorou ela. Os bombeiros que haviam acabado de sair do prédio, ofegantes e sujos de fuligem, balançaram a cabeça. "É muito arriscado, senhora, a estrutura pode desmoronar a qualquer momento." Eduardo ouviu essas palavras, mas algo dentro dele se recusou a aceitar a impotência. Sem dizer uma palavra, ele correu em direção à casa em chamas. "Ei, não faça isso", gritou um dos bombeiros, mas Eduardo já estava fora do alcance da razão ou do medo. Dentro da casa, o calor sufocava. As chamas se espalhavam de forma macabra, consumindo tudo o que tocavam. Eduardo cobriu o rosto com a camisa para filtrar a fumaça tóxica e subiu as escadas que rangiam ameaçadoramente sob seu peso. No segundo andar, o corredor estava coberto de fumaça, mas ele podia ouvir um choro abafado vindo de um dos quartos. "Estou aqui para salvar você", gritou, sua voz abafada pela camisa. Ele encontrou a criança encolhida debaixo da cama, a envolveu nos braços e a pegou no colo. "Tudo vai ficar bem", prometeu, sentindo o pequeno corpo tremer de medo contra o seu. A volta foi um tormento. As chamas se espalharam ainda mais, e uma viga do teto caiu, bloqueando parte do corredor com um rugido. Eduardo chutou a viga em chamas, rompendo a cada passo. Foi uma luta contra o tempo e o fogo. Finalmente, chegando à saída, ele emergiu na rua como uma figura heroica, com a criança segura em seus braços. As pessoas ao redor explodiram em aplausos e lágrimas de alívio. Mas, para Eduardo, o mundo começou a girar perigosamente. Exausto e dominado pela inalação de fumaça e queimaduras, suas pernas cederam e ele desmaiou na calçada, ainda segurando a menina enquanto a escuridão o envolvia. Ouviu vozes distantes e sirenes, sentindo um último pensamento flutuar em sua mente, e fez o que pôde. Eduardo não viu os rostos preocupados dos bombeiros e paramédicos que corriam para ajudá-lo. Ele já estava perdido na inconsciência. O ato heróico estava concluído, mas seu próprio destino ainda era incerto. A escuridão que envolvia Eduardo começou a se dissipar lentamente, dando lugar a uma luz ofuscante e sons indecifráveis que perfuravam o silêncio. Tremeluzindo contra o brilho intenso, ele tentou entender onde estava. Seu corpo doía imensamente, sua pele estava quente como se brasas permanecessem em contato, e cada respiração era um esforço agonizante. Aos poucos, a figura borrada de uma mulher de jaleco branco ficou mais clara. Era a médica atendente, observando seus sinais vitais com uma expressão preocupada no rosto. "Eduardo, você está no hospital. Meu nome é Fátima e vou cuidar de você", explicou ela, percebendo a confusão em seus olhos. "Você inalou muita fumaça e sofreu diversas queimaduras. Mas você salvou a criança. Ela está segura com sua família agora." Essas palavras trouxeram um conforto momentâneo para Eduardo, mas logo a dor aguda pulsando em seu peito e membros o fez tentar se mexer, mas Fátima balançou a cabeça. "Não tente se mexer ainda. Você está muito fraco. Precisamos mantê-lo internado por mais tempo para acompanhamento."
Nos próximos dias no hospital, Eduardo viveu uma mistura confusa de sonhos febris e breves momentos de lucidez. Era atormentado por visões das chamas e do desespero que testemunhou. Nos momentos de lucidez, ele ouvia Fátima e outros médicos discutirem seu caso, falando sobre o risco de infecção e a necessidade de mais cirurgias. Em um desses momentos, Fátima se aproximou com uma cara séria. Eduardo, você está melhorando, mas ainda não está fora de perigo. Precisamos fazer mais procedimentos para tratar suas queimaduras. Eduardo apenas acenou com a cabeça, a seriedade de sua situação lentamente se infiltrando em sua consciência. Faça o que for necessário, murmurou, a determinação reacendendo dentro dele, apesar de seu físico enfraquecido. Noite após noite, Eduardo foi atormentado por pesadelos. Ao acordar, frequentemente entrava em pânico, seu corpo banhado em suor enquanto as máquinas ao seu redor apitavam freneticamente. Durante um desses episódios, seu amigo de longa data, Jean, foi visitá-lo, trazendo novidades do mundo exterior e um pouco de normalidade. Como você se sente, meu amigo? Perguntou, tentando manter o tom leve, mas seu olhar estava preocupado. Como se tivesse lutado contra um dragão e perdido, respondeu Eduardo com um sorriso fraco, tentando aliviar a tensão. Jean riu, mas seu rosto logo ficou sério. Você fez algo incrível, Eduardo. Todo mundo está falando sobre como você salvou aquela garota. Você é um herói. Essas palavras foram destinadas a consolar, mas para Eduardo, pesavam como uma lembrança do momento que aquela menina viveu. As bandagens que envolviam seu corpo, o desconforto e a dor, eram uma lembrança constante de seu sacrifício. Eu apenas fiz o que tinha que fazer, Jean. Não me sinto um herói, disse. Os dias no hospital se transformaram em semanas, e Eduardo começou a fazer progressos lentos, mas significativos em sua recuperação. Cada pequeno movimento foi uma conquista, cada respiração menos dolorosa que a anterior foi uma vitória. Fátima esteve frequentemente ao seu lado, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também palavras de encorajamento. Você está melhorando, Eduardo. Seu corpo está se curando e suas forças estão voltando. Você ficará com algumas cicatrizes, mas estará vivo, e isso é o mais importante, disse ela, mantendo viva a esperança. Enquanto se recuperava, Eduardo começou a tomar consciência do mundo além das quatro paredes do hospital. Durante as visitas de médicos e enfermeiros, ele ouvia fragmentos de conversas sobre incêndios em áreas pobres da cidade, alimentando uma inquietação crescente dentro dele. Um dia, enquanto Fátima ajustava seu soro, Eduardo aproveitou para perguntar sobre os incêndios. Fátima olhou em volta antes de responder, baixando a voz. Sim, e muitos de nós estamos preocupados. Não é normal, e é sempre nos mesmos lugares. Eduardo franziu a testa, a dor e o cansaço momentaneamente esquecidos. Você acha que é intencional? Perguntou, a suspeita surgindo em sua mente. Fátima suspirou. Não sei, Eduardo, mas espero que alguém descubra logo. Os policiais ainda estão analisando as evidências. Com a mente estimulada pelos pensamentos sobre os incêndios, Eduardo passou horas acordado, coletando mais informações que ouvia das pessoas que passavam pelos corredores. Cada novo detalhe que ele aprendia apenas aumentava sua determinação em descobrir a verdade quando pudesse deixar o hospital. Ele se perguntava por que as áreas pobres sempre eram as mais afetadas e quem poderia ganhar com isso. Cada visita de Jean tornou-se uma oportunidade para desenvolver suas teorias e planos. Você precisa me ajudar a investigar isso quando eu sair daqui, insistiu Eduardo durante uma dessas visitas, seu tom mais firme do que sua condição sugeria. Claro, Eduardo, claro. Mas primeiro você precisa se recuperar bem, respondeu Jean, preocupado com a saúde do amigo, mas também motivado pela justiça. Jean começou a fazer suas próprias perguntas, conversando com moradores das áreas afetadas e compartilhando suas descobertas com Eduardo. Existem padrões, Eduardo. Os incêndios parecem ocorrer apenas nas regiões menos favorecidas, como se quisessem desocupar essas áreas, disse ele, aumentando a preocupação de ambos. Com o passar dos dias, a saúde de Eduardo melhorou, permitindo que ele ficasse sentado na cama por períodos mais longos. Fátima observou seu progresso e falou sobre sua alta iminente. Você se recuperou bem, Eduardo. Em breve poderá continuar sua missão em casa, disse, meio brincando. Eduardo, porém, levou esse assunto a sério, decidido a descobrir a verdade. Em uma tarde nublada,
Os últimos raios de sol lutavam para romper as nuvens pesadas que anunciavam uma tempestade iminente. Ao cruzar a porta de saída, Eduardo sentiu uma rajada de ar fresco misturado com a umidade da chuva que se aproximava, uma sensação de liberdade que não experimentava há semanas. Caminhando lentamente, cada passo lhe lembrava as cicatrizes que carregava não só no corpo, mas também na alma. Eduardo, você está pronto para isso? Perguntou Jean, esperando por ele, com o carro estacionado em frente ao hospital. Eduardo olhou para Jean com uma expressão séria e determinada, sua voz firme apesar da fraqueza física. Nada do que enfrentei lá fora pode ser pior do que já passei. No caminho para casa, Eduardo repassava os planos em sua mente. Ainda precisamos de mais dados antes de irmos diretamente para as áreas afetadas, disse a Jean. Primeiro, preciso revisar todas as informações que coletamos. Eduardo acenou com a cabeça, mantendo os olhos na estrada. Temos que ser meticulosos, cada detalhe pode ser a chave para entender o que realmente está acontecendo. Chegando em casa, Eduardo sentiu um misto de conforto e estranheza, tudo parecia ao mesmo tempo familiar e distante. Naquela primeira noite, ele revisou as anotações que fez no hospital, os mapas das áreas afetadas e as entrevistas que realizou. Alguns desses incêndios têm padrões que podemos seguir. Murmurou para si mesmo, desenhando linhas entre os pontos marcados no mapa. Nas horas que se seguiram, ele montou uma base de operações em sua casa, transformando o pequeno estúdio em um centro de comando improvisado com mapas na parede e uma linha do tempo detalhada dos eventos. Estamos chegando perto, posso sentir, disse Eduardo a Jean. Ele temia o que poderiam descobrir, mas estava determinado. Preciso ir lá amanhã para ver o que está acontecendo e ajudar se possível. Ao amanhecer, Eduardo partiu para as áreas afetadas com sua câmera e bloco de notas, decidido a não apenas ver, mas compreender as histórias escondidas nas cinzas. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça, uma lembrança constante do desastre que consumiu tantas casas. Ao chegar na área devastada, o cenário era de famílias desoladas, desenterrando o que restava de suas casas. Eduardo começou a se misturar entre os moradores, sua presença quase invisível em meio a tanta agitação e tristeza. Passou a manhã ajudando, procurando documentos, limpando feridas e levando palavras de conforto a todos com quem conversava, enquanto ouvia atentamente tudo o que diziam. Mais tarde, Eduardo encontrou uma família particularmente afetada e perguntou sobre sua experiência. Nos avisaram para sair porque haveria manutenção de rotina, mas no dia seguinte tudo estava em chamas, disse o patriarca, sua voz cheia de suspeita e dor. Até nos disseram para não falar sobre isso. Eduardo escreveu cada palavra, sentindo a gravidade de suas descobertas aumentar. Enquanto ele se preparava para deixar o local, Eduardo percebeu que estava sendo observado. No reflexo de uma janela, viu dois homens que pareciam segui-lo discretamente. Mantendo a calma, ele acelerou o passo e conseguiu enganar seus perseguidores, voltando para o carro onde revisou as fotos tiradas. Estão tentando me intimidar, pensou. Isso significa que estou perto de algo grande. Determinado, Eduardo dirigiu-se à sede de uma empresa de energia. Na entrada, foi recebido pela recepcionista que tentou dissuadi-lo, mas ele insistiu, mostrando uma cópia das fotos que tinha em mãos. Após alguns momentos tensos, foi apresentado a um dos executivos. Sou Eduardo, o homem que salvou uma das vítimas dos incêndios em nossas comunidades, iniciou, espalhando as fotos e depoimentos na mesa. Essas são evidências de que algo não está certo com a maneira como os incêndios foram geridos, ou devo dizer, induzidos. O executivo examinou brevemente os documentos, sua expressão inescrutável. Essas são acusações graves, Sr. Eduardo. Está ciente das implicações legais de fazer tais declarações sem respaldo da lei? A voz do executivo era calma, mas havia uma ameaça velada em suas palavras. Estou sozinho em busca da verdade e de medidas para prevenir desastres futuros, respondeu Eduardo com firmeza, sem se deixar intimidar. A conversa rapidamente se intensificou, com o executivo rejeitando as acusações e sugerindo que Eduardo desistisse de suas investigações. Considere as consequências para você e sua família, advertiu o executivo. Mas Eduardo não se intimidou. Vou até o fim para provar a verdade e ajudar a todos, finalizou. Saindo do prédio, Eduardo sentiu o peso do encontro. Na calçada, percebeu dois homens que pareciam segui-lo. Seria melhor para todos se você deixasse isso de lado, disse um deles. Não estamos dando um conselho, estamos avisando.
Com o coração acelerado, mas a mente clara, Eduardo decidiu tornar pública sua descoberta antes que fosse tarde demais. Ele ligou para Jean, organizando uma reunião urgente. Dirigindo-se à sede do jornal, Eduardo correu pelas ruas movimentadas, consciente de que cada passo estava sendo observado. A decisão havia sido tomada, não recuaria, não importa o custo. No caminho, o cheiro de fumaça no ar ficou mais intenso, e ele viu uma coluna de fumaça subindo. Sem hesitação, mudou de direção e correu em direção ao tumulto. Chegando ao local, viu uma mansão em chamas. Pessoas apontavam para o topo da casa, onde alguém estava visivelmente preso. Sem pensar em sua própria segurança, Eduardo procurou um meio de ajudar. Pegou uma mangueira de jardim e tentou criar um caminho seguro para a chegada dos bombeiros. Enquanto os bombeiros combatiam as chamas, Eduardo recuou. Em sua mente, o caso dos incêndios manipulados estava longe de ser resolvido, e ele sabia que precisava agir rápido para evitar mais tragédias. Ele olhou à sua volta e tentou encontrar alguma pista, sem sucesso. Em uma noite particularmente sombria, Jean encontrou um documento que se destacava entre os papéis fornecidos por Eduardo. Era um relatório interno da empresa de energia, mencionando cortes de custos e uso de materiais mais baratos e inflamáveis nas instalações elétricas. Isso explicava a frequência dos incêndios em regiões mais pobres. A empresa estava economizando dinheiro às custas da segurança das pessoas. Eduardo, sentado ao lado de Jean, leu o relatório com indignação. Eles estão usando materiais subpadrão para economizar. Isso é criminoso. Estão sacrificando a vida e os bens materiais das pessoas por um motivo tão idiota? Disse ele, batendo com o punho na mesa. Jean assentiu, a gravidade da situação pesando em seus ombros. E não é só isso. Veja estas notas. Eles reduziram drasticamente os gastos com manutenção. As redes elétricas estão deterioradas e propensas a falhas. Eles sabiam que isso iria causar problemas. Com cada pedaço de informação que descobriam, a extensão da negligência da empresa se tornava mais clara. A sobrecarga deliberada das redes elétricas nas regiões mais pobres para maximizar lucros era uma estratégia desumana que mostrava uma indiferença chocante pelo bem-estar dos moradores. Enquanto a investigação avançava, Eduardo e Jean descobriram evidências de corrupção. Executivos da empresa subornaram inspetores para ignorar as violações de segurança e manipularam relatórios para ocultar as condições perigosas de suas instalações. A empresa acreditava que as áreas afetadas, por serem mais pobres, não teriam poder suficiente para reagir ou buscar justiça. A indignação de Eduardo aumentava a cada nova descoberta. Isso é desprezível. Eles estavam lucrando com a destruição e morte de inocentes. O cenário era sombrio. A empresa de energia havia explorado lacunas na regulamentação e fiscalização governamental, confiando na falta de fiscalização rigorosa para escapar da responsabilidade. Eduardo e Jean sabiam que precisavam expor essa verdade ao público. Com todas as evidências reunidas, Eduardo e Jean redigiram um relatório detalhado que revelava a extensão da negligência e corrupção da empresa de energia. Eles trabalharam incansavelmente, noite após noite, para garantir que cada fato fosse preciso e impactante. Quando finalmente estavam prontos para divulgar as descobertas, a reação pública foi imediata. A comunidade, já indignada pela tragédia dos incêndios, exigiu justiça. As autoridades, pressionadas pela opinião pública e pelo relatório explosivo de Eduardo e Jean, intensificaram a investigação. Em uma coletiva de imprensa, o chefe de polícia prometeu transparência e rigor na busca por respostas. Não descansaremos até que toda a verdade seja revelada e os responsáveis sejam levados à justiça. Com a publicação do relatório, a pressão sobre a empresa de energia aumentou exponencialmente. Executivos foram presos, e a empresa enfrentou severas consequências legais e financeiras. A justiça finalmente estava sendo feita. Meses depois, os moradores fizeram uma reunião comunitária organizada para agradecer a Eduardo e Jean por sua coragem e dedicação. Helena, mãe da menina salva, procurou Eduardo para agradecer. Você salvou minha filha Sofia. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Eduardo, visivelmente tocado, respondeu, estou feliz que ela esteja bem. Isso é o mais importante. E assim, a comunidade continuou a homenagear Eduardo e seu amigo. O que leva uma pessoa a arriscar a sua própria vida para salvar a do próximo? Você faria algo assim? Diga nos comentários.
Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.